Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Olha, tô de visual novo hoje, hein? Ai, você que é mãe, entende perfeitamente. Eu também sou e hoje nós vamos dar uma dica fundamental para você. Será que o príncipe existe? O príncipe e o sapo? Ou seu príncipe já virou sapo? Ou seu sapo virou príncipe? Ai, meu Deus do céu, que confusão! Será que ele existe? Será que esse homem perfeito que tanto desejamos, será que ele tá por aí? Será que tá dentro da sua casa? Será que ele tá dentro da sua casa e você nem sabe, nem se deu conta disso? Ou será que só tem algumas coisas que você listou, ou a maioria são defeitos, críticas, elogios, enfim? Ai, hoje nós vamos falar sobre isso. Fica aí com a gente, curte o nosso vídeo, compartilhe e se você também é apaixonada pelas essas fantasias do Walt Disney, não perca essas dicas, estamos aí com você. Compartilhe, chame as amigas, vamos nos divertir um pouquinho juntas? É isso aí! Oi, meus amores! E aí, vamos falar um pouquinho? Será que o príncipe encantado existe? O que é nos passado, desde a infância? Desde que você é menininha, as histórias das princesas, que é passado a história do príncipe encantado, que vai vir todo belo, todo lindo naquele cavalo branco, todo poderoso, que vai chegar e salvar a princesa daquela bruxa má, daquela maldição, que vai vir resgatar você daquele lar destruído. Enfim, o que é passado desde quando você é pequenininha? Será que esse príncipe encantado existe? Desde pequena, nós somos colocados numa cultura, né? Que a princesinha é intocável, que você mal pode se conhecer direito e que existe um príncipe lá fora que vai resgatar você das coisas ruins, que vai tirar você da maldição da bruxa, que vai tirar você daquele fundo ruim. Será que esse príncipe existe? Será que só tem sapo? Será que tem a maldição da bruxa que transformou seu príncipe em sapo? E aí você encontrou esse sapo, que a bruxa é culpada de tudo isso? Será? Vamos com a gente. Nesse vídeo nós vamos mostrar a você que existem dicas fundamentais para você não ficar tão preocupada com esse homem perfeito. Será que você busca beleza, dinheiro, fama? O que você mais gosta do seu parceiro? Ah, eu gosto do físico, ele tem que ser forte, musculoso, que dá essa impressão de proteção. Então eu tenho que fazer academia, musculação. Ah, não importa nada disso, doutora. Se ele tiver dinheiro, se tiver uma carteira um pouquinho recheada, tá tudo certo, não pode ser gordinho, pode ser do jeito que for, pode comer errado, não importa não, já tá bom. Ai, não, doutora, sabe o que eu busco? Eu busco um amigo, um companheiro, alguém que vai dividir as minhas conversas, que vai me ajudar no dia a dia. O que você busca? Será que todas as opções anteriores? Será que existe realmente o homem perfeito? Será que existe a mulher perfeita? Sabe qual que é o grande erro nosso? É que nessa busca, você que é solteira, ou se você é casada já, você já vai me entender perfeitamente. Mas você que é solteira, você vai falar assim: ai, doutor, eu busco no encontro. Já fiz aquela lista de desejos. Qual que é a sua lista de desejos? Ah, daí eu busco, tento, encontro algumas partes, sabe? Sabe o que é interessante? Eu tinha um amigo que ele falava assim: ai, eu busco numa mulher 5 coisas. E aí eu vou listando. Aí se ela completar as 5 coisas, é essa. É aquela que eu busco, aquela que eu pedi para Deus, tá tudo certo. Só que aí começa o dia a dia. E toda aquela lista de 5 coisas, ele fala: nossa, mas será que isso aqui era tão importante? Será que a beleza aí é tão importante? Porque a beleza um dia, né, acaba. Então até pode a pessoa se esforçar e tudo, investir no físico, mas querendo no dia a dia ou não. Ai, tinha dinheiro, mas daí veio uma situação financeira, o negócio não anda tão bem. Então será que tudo isso, essa lista é eterna?
O que eu quero te dizer é que às vezes a gente sofre por tanta coisa, por uma lista dos desejos, por aquele sonho que foi te passado desde pequeno. E aí você deseja aquela pessoa ideal. E aí vem frustrações, vem aquela sensação de que, ai, tá vendo? Isso não existe. Daí você se sente amargurada, frustrada, e não quer mais relacionamento com ninguém, cansa de buscar as coisas, de buscar alguém. O ideal, e uma dica que eu dou para você, fundamental, se você é solteira, não fique fanático buscando toda aquela lista impecável. É claro que tem coisas que são primordiais e se para você aquilo é importante, então ok, até é compreensível, mas ninguém é perfeito. E mesmo que preencha a princípio toda aquela sua lista, você vai ver que no dia a dia, depois do casamento, ai, as coisas não são como as histórias do Walt Disney, não são com um final totalmente feliz e foram felizes para sempre. Ai, será? Esse feliz para sempre depende do ponto de vista. Queremos sim que você tenha felicidade no dia a dia. Porque o felizes para sempre é muito tempo. Sabe o que eu costumo dizer para as minhas pacientes? Para elas criarem metas em curto prazo. Porque não adianta virar e falar assim, por exemplo, ai, porque eu desejo isso para o ano que vem, para 2021, porque esse ano já acabou. Que isso? Para com isso. Imagina, se você tem que estabelecer metas a curto prazo, em um ano, ok, em um mês, ok, em uma semana, por um dia, num período. É aí que você vai começar a perceber conquistas do seu dia a dia, no seu relacionamento. Então não adianta virar fazer uma lista dos desejos, felizes para sempre. Para sempre é muito tempo. Então crie limites mais próximos, metas mais próximas, porque daí você vai ficar mais satisfeita, você vai ficar mais animada, você vai começar a perceber que nem sempre aquilo que a gente acredita que é ideal é tão ideal assim. E uma coisa que eu falo para você é que com o tempo, essa parte de ideal e de desejo começa a mudar também. Principalmente depois do casamento, principalmente depois que você se torna mãe ou pai, os objetivos, os desejos começam também a mudar. Então aquela história do príncipe encantado, do sapo que virou príncipe, do príncipe que virou sapo, nem sempre é preciso. Você tem que viver a mais no seu dia a dia. Uma história que eu conto pra você, que eu costumo brincar bastante. Quem já não ouviu sobre a história do Walt Disney? Se você não ouviu, a história do Walt Disney é muito interessante. Ele tem livro contando toda a sua bibliografia. E o que é interessante é como ele construiu todo esse sonho, esse mundo ideal. E o sucesso dele, do Walt Disney, dos desenhos e de tudo, está baseado na cultura que é passado às pessoas. Então, quando você vai no parque do Walt Disney, se você nunca foi, mas você que já foi, presencia aquele momento parece mágico, você volta à infância, aqueles desejos, aqueles sonhos desde pequeno, tudo vira uma brincadeira. Quando você vê, você já começa a usar a tiara da Minnie, a roupa da Minnie, lá todo mundo fantasiado, todo mundo já brincando. As crianças às vezes se divertem menos que os próprios adultos, e os adultos estão lá e não percebem o tempo passar, porque aquele tempo é mágico, tudo aquilo parece um sonho que você queria viver desde a infância, a imaginação fluindo desde pequeno. E o que é interessante é que o Walt Disney, ele se prende nos detalhes. Então, por exemplo, uma dica que eu te dou. Quando tem aquelas filas quilométricas para um brinquedo, que é o mais conhecido do parque, o que ele faz naqueles brinquedos? Ele coloca personagem para as pessoas tirarem foto, ele coloca ali aquelas cenas que você nem percebe, daí todo mundo fica se entretendo, aquelas histórias no meio do caminho. Então, às vezes, 2 horas de fila passam super rápido. Ele se detém em detalhes no parque inteiro. Até mesmo quem limpa o parque é treinado como se fosse ali tudo fazendo parte de um teatro. Às vezes a nossa vida também tem que ser um teatro, também que tem que ser uma imaginação.
Aí a importância de você se deter assim, às vezes em detalhes, porque a correria do dia a dia, você passa batido em pequenos detalhes, no seu casamento, com os seus filhos. Então faça pequenos detalhes no dia a dia para fazer toda a diferença aí. Aí acostumamos ver, né, o personagem, o teatro, a vida às vezes fica menos cansativa, menos pesada, quando a gente começa a se tornar um personagem da nossa própria vida e escrever a nossa história. Então, se tornar o autor da sua história, do seu relacionamento, da sua família, dentro da sua casa e começar a você a dominar junto com o seu parceiro as coisas do dia a dia, não deixar influência dos outros, os outros escreverem a sua história. Às vezes a gente se preocupa e deixa os outros somente escreverem o que desejamos, o que queremos, influências da família do seu parceiro, da sua família à parte, não dentro da sua casa. Aí você escuta tanta gente e não se detém em detalhes pequenos que você pode frutificar dentro da sua casa, deixar menos influências de fora, vivendo a vida aí mais como um teatro, uma coisa mais participativa, aí de alegria e de satisfação. Então a dica que eu dou, meninas e meninos, será que existe o príncipe e a princesa? Porque o que acontece? Às vezes você se considera a princesa e você também não é perfeita. E você começa a buscar o ideal e esquece de olhar para você, o que você pode mudar no dia a dia. Só desejamos do outro, buscamos do outro. E você? Será que você também é essa perfeição? E aí depende de cultura do parceiro, depende da sua cultura, da família, da forma que ele foi criado, famílias diferentes, e você espera a mesma coisa, como você foi criado, você espera a mesma coisa como o parceiro foi criado? Então não, nem tem o certo ou o errado. Existe o certo ou o errado aí? O seu é o certo, é o sempre certo, e o dele é o sempre o errado? É aí que tá, é dividir, é poder perceber que culturas diferentes pode determinar aí pessoas diferentes, hábitos diferentes de vida e você poder se entender. Às vezes a gente quer buscar tanto na imagem do outro a nossa própria imagem, porque você mesma não se reconhece. A importância aqui da identidade, de você verificar o que você pode fazer no dia a dia, não o que o outro pode fazer do seu dia a dia. Porque eu quero, príncipe, uma pessoa que faça isso, uma pessoa que busque isso para mim, uma pessoa ideal dessa forma. Mas e você? O que você pode fazer? Aí cria-se só críticas, elogios de menos, críticas de mais. Procure elogiar mais e criticar menos. Às vezes o príncipe está aí dentro da sua casa e você pode transformar esse sapo que você acha que é só um sapo num príncipe. Se ele não chegar, pode pelo menos chegar perto de um príncipe. Depende do olhar, da forma como você o enxerga. Eu tinha uma paciente uma vez que ela falou assim para mim: doutora, eu não aguento mais o meu parceiro porque ele tem um hábito muito ruim. Ele tinha um hábito que eu não vou comentar aqui, porque é uma coisa mais de consultório, mas isso a incomodava, isso a irritava tanto, que ela chegava e falava assim pra mim: não, doutora, eu tô a ponto de separar, que eu já falei pra ele que eu não gosto desse hábito dele, ele não tira esse hábito, enfim. Só que o meu irmão é assim, ela colocou o irmão dela no pedestal, realmente o príncipe mesmo. Ai, porque ele é o perfeito, porque ele faz isso. Aí eu comecei a falar pra ela: olha, vamos parar de olhar o irmão e começar a olhar o seu parceiro? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com ela o que ele fazia de bom. Olha só, ela começou a listar para mim, não as coisas ruins dele, porque aí eu mudei o foco. Às vezes você precisa mudar simplesmente o foco, a forma de enxergar, porque se você só enxergar o sapo, você vai continuar vendo só sapo. Agora, se você começar a ter um outro olhar, ver que ele também pode ter umas atitudes de príncipe, aí você muda o foco e começa a perceber que tem coisas boas ali também. Então vamos ao exemplo. Eu comecei a fazer uma lista de coisas boas do marido, coisas boas do parceiro. Olha só, ela falava assim: ele tá sempre pronto a alguma coisa.
Por exemplo, se eu preciso comprar alguma coisa na farmácia, ele está sempre disposto. Ele é um excelente pai, ele sempre me ajuda no supermercado, ele está sempre presente em casa, sempre conversamos. Daí eu comecei e falei, poxa, olha quanta coisa você está me falando boa dele. Ela para mim, é mesmo? Ela não se dava conta. Ela não percebia, porque ela estava tão focada naquela coisa ruim dele, tão focada naquele sapo da vida dela, que ela falava assim, não aguento mais, porque ela só estava focada no que era ruim. E ela esqueceu de olhar as coisas boas dele. Às vezes falta um pequeno toque, uma pequena agilidade para você desencanar, virar e falar assim, é mesmo, eu vou desencanar dessa coisa ruim dele, que a gente pode conversar, que a gente pode acertar, nada que às vezes um diálogo não resolva, e mudar o foco para as coisas boas dele e verificar que às vezes aquela lista de coisas ruins no negativo pode se tornar uma lista também de coisas boas para o positivo. Então agora mude o seu foco. Mude a sua forma de olhar. E isso é em tudo, né? É no relacionamento, é no meio de uma crise. Tudo depende da sua forma de olhar. Tudo da forma como você mentaliza aquilo. Se você olhar somente como uma coisa ruim, como uma coisa depressiva, que veio uma coisa ruim na sua vida, a pandemia, veio uma crise financeira, uma crise no casamento, aí só de uma coisa ruim, aquilo realmente vai se tornar ruim. Agora, se você começar a ter outro foco, falar, olha, isso veio com uma oportunidade, veio com uma oportunidade de mudança, com outra forma de você encarar a situação, de mentalizar diferente, tudo isso vai se transformar. Sabe uma dica que eu dou? Fundamental, não se fixe ao passado e nem ao futuro. Se fixe ao presente, ao que você pode agir. Então, o que você pode fazer agora, assistindo esse vídeo, você fala, é mesmo, doutora, às vezes a gente planeja tanta coisa, né? O planejamento dos sonhos, de uma viagem, até você pode estar planejando, é que depois que essa pandemia passar, realmente eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Disney, eu quero conhecer, sonhos e sonhos e sonhos. Claro, você tem que ter metas, só que e as estratégias? E as estratégias para esse relacionamento perfeito? E as estratégias para você ter o casamento dos seus sonhos, que desde pequeno você planejou esse príncipe? Estratégias do agora, porque ninguém vai atingir uma meta para daqui 1 ano, 2 anos acontecer alguma coisa, se você não começar a se mexer desde já. Então mova-se, eu costumo brincar, né? Muda a sua fisiologia. Se você se acomodar, continuar da mesma forma e deixar para amanhã, é que nem uma dieta. Você vai virar e falar assim, vamos esperar a segunda-feira, aí vai vir a próxima segunda, a próxima e nada vai acontecer. Não, por que uma dieta tem que começar na segunda-feira? Por que o seu relacionamento tem que começar a mudar na segunda-feira? Não, independe. Independe do momento, depende sim da coisa que você está aprendendo. Aprendi, vou pôr em prática. Porque você, minha amiga, meu amor, você pode entrar e sair, a dica de hoje. Entrar pro ouvido, sair pelo outro, sai a dica e você não pratica absolutamente nada. Agora, se você pegar dica para você e falar, realmente, doutora, eu tenho um sonho de que o meu parceiro seja assim, mas realmente eu preciso mudar muita coisa. Realmente, nem sempre ele que é o perfeito, nem sempre eu busco perfeição, mas eu também não sou perfeita. Eu também preciso mudar para ele entender e compartilhar isso. Porque só de um lado que você espera, aí é o casal, é um relacionamento. Os dois lados precisam atingir aquilo que tanto sonha. E se você só esperar o príncipe, pode ser que passe anos e você não encontre. E se você acha que encontrou, a hora que vier uma dificuldade, a hora que vier o casamento, filhos e tantas coisas, você vai ver que aquela lista às vezes nem sempre era tão importante, porque passa os anos e aí você fala, poxa, aquilo para mim que era tão importante não é mais. Você fala, é mesmo, doutora, eu tinha coisas que para mim quando eu era adolescente, quando eu estava me formando, era tão importante, com a minha experiência hoje, tanta coisa mudou. Minha forma de olhar mudou,
Ou então, depois da pandemia, meu olhar mudou. Eu comecei a verificar e dar valor a outras coisas. Tudo depende do foco, da forma que você vê. O foco é o mais importante. Se você focar para o mais positivo ou focar para o mais negativo, tudo isso vai fazer diferença também no seu dia a dia, no seu humor, nos conflitos do casamento, do seu relacionamento. Então, quer evitar conflito? Quer transformar tudo isso do limão uma limonada? Então, foca de uma forma diferente. Foca em detalhes, mas detalhes ricos que venham trazer positividade para o seu dia a dia, para que aquele sonho, aquela imaginação da Disney, aquele encantamento, porque eu falo que aquele lugar vira um encantamento, por isso que a gente sai com aquela satisfação, com aquele sonho realizado, porque é um encanto, só que você está com foco só no positivo lá. Então, foque o positivo também no seu dia a dia, na sua rotina, que com certeza você daí vai viver um sonho maior e realizações do Walt Disney. Um grande beijo, curta esse vídeo, compartilhe com suas amigas, aproveite. Aquela que tá louca para conhecer a Disney, então também compartilhe com ela e verifique que o príncipe pode estar dentro da sua casa, depende do seu foco, depende da forma como você vê. Um grande beijo a todas. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!